durar, mas vai ficar, tá? Eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite onde você esteja. Hoje nós vamos falar sobre o tema sobre saúde mental, um tema que está em alta, um tema que o Ministério do Trabalho colocou, né, introduziu legislações para que as empresas colocassem os riscos psicossociais, né, e trazesse aí a conscientização, a sensibilização sobre o tema, né? Então você sabe o que é saúde mental, você tem que cuidar da sua saúde mental, como anda a sua ansiedade, como você tem lidado, né, com a ansiedade, com o estresse, tá, na saúde. Então nós vamos falar sobre alguns temas rapidinho e no final nós vamos fazer um teste, tá bom? Muito legal. Então, o que é a ansiedade? O que você define, né, por ansiedade? O excesso do futuro, né? O nosso corpo é uma máquina, é um equilíbrio. Ele não pode ficar entre excesso de mais e excesso de coisas ruins, né? Então eu falo assim que a depressão é o excesso do passado, né? E a ansiedade é o excesso do futuro. Então tudo que é demais para o nosso corpo não fica bem, não é ajustado, ele sente e dá sinais, né? E a ansiedade, ela se manifesta de diversas formas, pode ser só em pensamentos ou pode ser de forma física, né? A gente fala que de forma física, geralmente ele já extrapolou o meio mental, ele já tá para indo para o meio físico, né? Então já tem um sinal de alerta mais aí. Tá? Então nós devemos ficar atentos, a gente vai ver meios que a gente pode aliviar o nosso corpo, a nossa mente. Então os sintomas geralmente da ansiedade, pensamentos comuns, reações emocionais, reações físicas. Então um exemplo, uma noiva que vai casar, então ela tá ansiosa, ela quer ver o vestido de noiva, ela quer ver os convidados, ela quer saber que presente que ela vai ganhar e ela tá ansiosa porque ela quer que chegue o dia e fica com medo, né? Então é um mix de emoções ali. E ali às vezes a pessoa sofre, a pessoa desconta na comida, a pessoa rói unha. Então assim, a pessoa às vezes quer compensar pela aquela emoção do futuro que ela tá tentando imaginar, ela às vezes tá tentando começar com agora. E isso às vezes não faz bem. Por exemplo, às vezes tem pessoas que se mutilam, tem pessoas que vão ficar no sintoma de ansiedade, tem taquicardia, tem falta de ar, passa mal, né? Isso não faz bem pro corpo. E às vezes entra também o medo. Dentro da ansiedade entra o medo e paralisa. Eu falo medo, ele é bom até em que ponto, né? O medo que te paralisa, ele não é bom. Por quê? O medo serve para nos proteger, né? Certas coisas do nosso corpinho foi feito para nos proteger, né? Só que se eu tenho isso, por exemplo, eu tenho medo e aquilo me paralisa, isso não é normal. Eu preciso procurar ajuda, né? Você tem um sonho, por exemplo, de andar num barco, fazer um cruzeiro, né? Mas você não vai porque você tem medo, fobia de água, de altura, do mar. Você não vai, aquele medo te paralisa, né? É um exemplo de um outro sonho que te impede de você romper. Então não é normal, você precisa de ajuda, você precisa romper esse medo, né? E assim também com a ansiedade, tá? Transtorno de pânico, né? Muitas pessoas têm, colegas, você já passou por uma situação ou você tem, né? Tem que buscar ajuda. O que é o síndrome do pânico ou transtorno do pânico? São pessoas que sentem muito medo, uma fobia muito grande, gigantesca, e às vezes ela não consegue ali controlar, ela tá com uma sensação de que algo muito, muito ruim vai acontecer. E ela começa a dar ataque cardíaco, começa a suar e começa a vir a sensação de morte. Então as pessoas que já tiveram relata dessa forma e às vezes coisas piores, né? Então é uma sensação extremamente ruim que vem a sensação. Então assim, como a pessoa está dominada por aquela sensação da mente, às vezes ela sozinha ela não consegue sair daquela situação. Então ela precisa de uma outra pessoa, de um terceiro, de quem esteja ali com ela para ajudar. O transtorno de pânico, de ansiedade, às vezes pode ser em conjunto. Às vezes vai ter situações que vai ser em conjuntos de ansiedade, de pânico, de medo, de estresse. Então, um conjunto de situações ou situações que foram sendo agravadas durante o período da pessoa ou que vem oriundo do trabalho, a gente vai falar sobre isso. A gente está falando sobre saúde mental aqui em linhas gerais, mas pode ser algo agravante aí no seu trabalho, na sua casa, tá? Em diversos locais que pode ocasionar. A gente vai ver como poder tentar equilibrar, né, a sua saúde mental para que você fique bem,
né? Nós precisamos ficar bem para seguir a vida em si. Síndrome do pânico, né? A ansiedade, tem tratamento? Qual que é o tratamento para a ansiedade em si, né? Hoje a gente tem medicação, tem psicoterapia, né? O terapeuta, o profissional, o psicólogo, o psiquiatra, pessoas profissionais que vão indicar o melhor tratamento conforme o seu diagnóstico, né? Aqui a gente não pode dar um diagnóstico fechado, dizendo que você tem A por mais B e você vai receber C de diagnóstico, né? Aqui a gente cita algumas situações gerais, ao qual você pode identificar e buscar procurar ajuda, tá? Então, dependendo da pessoa que usa ou que faz psicoterapia, né, melhora. As pessoas têm relatos de que as pessoas melhoram, né, com o tratamento, com o outro profissional, vendo o seu outro lado do que está acontecendo na sua vida, né, para que você saia daquela situação e consiga melhorar, tá bom? Aqui nós vamos traçar hoje 5 coisas que vai aparecer aí na sua tela, tá? Que vão te ajudar a viver em paz, sem ansiedade. Então, atenção no presente momento. Por quê? A ansiedade, a pessoa que está ali ansiosa, ela está lá, com a cabeça lá no futuro. Então, ela não está pensando aqui no presente, né? Às vezes você tem que parar, analisar ao seu redor, ver o que está acontecendo, focar nas coisas boas. É muito fácil hoje a gente focar nas coisas ruins. Hoje acontecem muitas coisas ruins. Se você ficar se alimentando de coisas ruins, você não vai ficar bem. Então, foque no presente e foque nas coisas boas, tá? Respiração. A respiração não é coisa de psicoterapeuta, coisa do zen. Precisa se trabalhar a respiração, porque é ciência, científica. Quando eu respiro, eu mando oxigênio para o meu cérebro. O meu cérebro está com muita atividade. Quando eu estou muito ansioso, pensamentos acelerados, TDAH, meus pensamentos estão muito acelerados. Estou pensando isso, velho, emaranhar de coisa. O que acontece se o pensamento está acelerado? Você precisa, acalmar. E o que você faz? Respira. Tem aquela questão que alguns psicoterapeutas e alguns profissionais o fazem. Respira. Respira fundo e solta, devagar. Tenta fazer aí, respira fundo, solta devagar. Olha lá, respira fundo, solta devagar. Você vai fazer isso 10 vezes, se você não se acalmou, você vai fazer mais 10. Depois de você fazer esse exercício, a gente vai fazer aqui, vai prolongar, mas depois de você fazer esse exercício, se você não tiver uma melhora, tá? Eu duvido que você não vai ter uma melhora, porque o seu cérebro oxigenou, tá? Então ele vai, diminuir a frequência, diminuir, você tende a ficar mais calmo, tá? Terceira dica, psicoterapia. Terapia ajuda muito, tem profissionais excelentes, tem profissionais hoje de forma online que saem com custo-benefício ótimo, né? E te atende da mesma forma, né? Não sei quem gosta presencial também, busque o profissional presencial, tá? Cuida do seu corpo, fazer exercícios físicos. Esse cuidar do seu corpo engloba tudo, tá? Médico, caminhada, às vezes você não vai numa academia, não gosta de academia, faça uma caminhada, tá? Então, eu preciso, sim, cuidar do nosso corpo, né? Que a ciência fala, hoje a gente tem muita rede social, informação acessível, né? Que a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo, nosso corpo é uma máquina que precisa, assim, ser cuidada, né? Então eu preciso fazer exercício físico para essa máquina ficar ajustada, não ficar com excesso de coisas. Eu não posso ficar com excesso de coisas no meu corpo. Todo excesso o nosso corpinho geralmente expulsa, você já percebeu? Então nós não podemos ficar com excesso nem do passado, depressão, nem do futuro, ansiedade, tá? Meditação, oração em quem você acredita, né? Em Deus, então você ora, medita, coloca ali uma música de fundo, tenta se acalmar, vai respirando, acalmando os pensamentos. Isso também é comprovado pela ciência que ajuda a desacelerar tanto os pensamentos quanto o coração e nos ajuda a acalmar, tá? Então faça esses 5 exercícios aí, depois você me conta, tá? Você não está sozinho, você não está sozinho, essa é a mensagem para você. Você tem pessoas para te ajudar, talvez você só não está enxergando, mas você não está sozinho, nós estamos
Nós temos muitas pessoas desse mundo, então procure ajuda, tá? Não é o fim para você, né? Busque ajuda. Talvez você está pensando é o fim, eu não consigo mais. Sempre há uma saída. Então não desista. Você não está sozinho. Você vai vencer. A mensagem é: não há mal que dure para sempre. Esse mal vai passar e você vai vencer. Você vai romper e você vai dar conta. Basta você persistir. Agora, se você desistir hoje, é muito fácil. Vai acabar tudo hoje. Mas se você lutar, se você persistir, eu vou conseguir, eu vou romper, você vai conseguir.